Confira agora as prováveis escalações dos times pela quarta rodada do Brasileirão nesta quarta-feira. Neymar titular contra o Galo? Qual time do Corinthians contra o Fluminense? Pedro vai ser titular contra o Juventude? Fique comigo até o final do vídeo para saber essas e outras notícias do seu time. Fala aí, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Time Escalado para falar dos desfalques, escalação e principais notícias do seu time no Brasileirão nessa quarta rodada. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, deixe o like para quando o seu time for jogar, você ficar por dentro da escalação atualizada em primeira mão. Nesta quarta-feira, irão acontecer 8 partidas pelo Brasileirão pela quarta rodada. O Botafogo recebe o São Paulo no Newton Santos às 18h30. O Sport recebe o Bragantino às 19 horas na Ilha do Retiro. O Mirassol enfrenta o Grêmio às 19 horas. O jogão da rodada, o Internacional recebe o Palmeiras no Beira-Rio às 19h30. O Corinthians recebe o Fluminense na Neoquímica Arena às 19h30. O Flamengo recebe o Juventude às 21h30 no Maracanã. O Vitória recebe o Fortaleza às 21h30 no Barradão. E para fechar, o Santos recebe o Atlético Mineiro na Vila Belmiro às 21h30. Vamos dar uma olhada como se encontram os times na tabela do campeonato. Botafogo e São Paulo. O Botafogo está em 10º lugar com 4 pontos. E o São Paulo está em 15º lugar com 3 pontos. Sport e Bragantino. O Bragantino está em 11º lugar com 4 pontos. E o Sport está na lanterna com 1 ponto. Mirassol e Grêmio. O Grêmio está em 13º lugar com 3 pontos. E o Mirassol é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 2 pontos na 16ª colocação. Internacional e Palmeiras. O Palmeiras está em 2º lugar com a mesma pontuação do Flamengo com 7 pontos. E o Internacional está em 6º lugar com 5 pontos. Corinthians e Fluminense. O Fluminense está em 5º lugar com 6 pontos. E o Corinthians está em 9º lugar com 4 pontos. Flamengo e Juventude. O Flamengo lidera o campeonato com 7 pontos. E o Juventude está em 4º lugar com 6 pontos. Vitória e Fortaleza. O Fortaleza está em 7º lugar com 5 pontos. E o Vitória está em 19º lugar com 1 ponto. Santos e Atlético Mineiro. Os dois times estão na zona de rebaixamento no momento. O Atlético Mineiro tem 2 pontos, está em 17º lugar. E o Santos está em 18º com 1 ponto. Então vamos lá conferir as prováveis escalações dos times. Começando pelo Botafogo. O Botafogo deve ir a campo com John no gol, Alex Telles. Existe a possibilidade do Cuiabá entrar aqui na vaga do Alex Telles também. Na zaga, Jair Barbosa. Na lateral direita, Vitinho. Meio campo com Gregory, Marlon Freitas. Savarino deve ser deslocado para o meio. E Patrick de Paulo deve sair do time. E Matheus Martins ou Santiago Rodrigues deve entrar no lugar dele. E assim Savarino deve jogar mais pelo meio que ele vinha atuando pela ponta. Arthur e Igor Jesus. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Bastos, Danilo Barbosa e Nathan Fernandes. Pendurados Barbosa e Gregory. Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Botafogo tem Rafael no gol. Zubeldia deve manter o esquema com 3 zagueiros. Arboleda volta ao time depois de ficar fora contra o Cruzeiro. Ele estava com dores musculares e desfalcou o time. Alan Franco, Arboleda e Ferrares devem formar o trio de zaga. Enzo Dias e Lucas Ferreira devem ser mantidos no time titular, faz as alas. Alisson e Marcos Antônio no meio campo. E no ataque, Ferreirinha, Luciano e Caleri, que volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Cruzeiro. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Lucas, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia. Pendurados André Silva. Uma provável escalação do Mirassol tem Muralha no gol, Reinaldo na lateral esquerda, Daniel Borges também pode aparecer aqui, ele iniciou titular contra o Bahia. Na zaga, James e João Victor. E na lateral direita, Lucas Ramon. Meio campo com Danielzinho, Neto Moura e Gabriel. No ataque, José Aldo, Cleison e Yuri Castilho. Christian também pode aparecer aqui, visto que ele iniciou a partida contra o Bahia. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Matheus Salles, Luiz Otávio, Zé Vitor e Rafa Silva.
Pendurados Reinaldo e Cleison. Uma provável escalação do Grêmio para enfrentar o Mirassol tem Thiago Volpi no gol, Lucas Esteves, a novidade também é Marlon, contratado junto ao Cruzeiro, está relacionado na partida, mas deve iniciar no banco. Wagner Leonardo e Gemerson, que entra na vaga de Rodrigo Eli, que sofreu uma grave lesão no joelho e deve perder praticamente toda a temporada. Na lateral direita, João Pedro. Meio campo com Edenilson deve ser mantido no time titular e Vila Sante, junto com Cristaldo. No ataque, Amuso, Pavon também mantido no time titular na vaga de Christian Oliveira, ele que desfalcou o time contra o Flamengo por conta de uma extração de dente e vai continuar fora, mas deve voltar no Grenal no sábado. E no ataque, Bright White. Desfalques suspensos ninguém, lesionados Christian Oliveira e Rodrigo Eli, pendurados ninguém. Uma provável escalação do Sport tem Kaique França no gol, Hereda, João Silva, Chico, Matheus Alexandre deve ser improvisado na lateral esquerda, visto que o Dalbert e o Igor Carius estão lesionados. Meio campo com Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. No ataque, Rivera, Barleta, Carlos Alberto ou Lenny Lobato deve fazer a função de centroavante. O Pablo e o Paciência não estão disponíveis para a partida, então um dos dois deve ser improvisado. Desfalques suspensos, ninguém. Lesionados, Dalbert, Antônio Carlos, Igor Carius e Pablo. Pendurados, Matheus Alexandre, Lucas Lima e Rivera. Fernando Seabra deve repetir a base do time que enfrentou o Botafogo para encarar o Sport. Uma provável escalação tem Cleiton do gol, Juninho Capixaba, Guzmán, Pedro Henrique e Andrés Hurtado. Gabriel, Eric Ramírez no lugar de Matheus Fernandes, que está lesionado, e John. No ataque, Mosqueira, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Desfalques suspensos ninguém, lesionados Nathan Mendes, Matheus Fernandes, pendurados ninguém. O Corinthians conta com 2 retornos de jogadores que estavam lesionados, é o caso de Angileri e Gustavo Henrique. Sendo assim, uma provável escalação do Corinthians tem Donelli no gol, Mateuzinho, Félix Torres volta ao time titular, Ramon Dias não decide qual é a zaga titular. Todo jogo ele forma uma dupla titular diferente. Nesse jogo deve ser Félix Torres e Gustavo Henrique que volta de lesão. Angileri, que volta de lesão, também deve ser titular. Meio campo deve ser Ranielli, Carrijo, Breno Bidon disputa a vaga com José Martínez. E no ataque, Romero deve entrar no lugar de um dos volantes. Na última partida, o Corinthians jogou com 4 volantes. Deve sair um, Romero entrar no lugar. E no ataque, o Yuri Alberto e Memphis. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Rodrigo Garro, Hugo Souza e Igor Coronado. Pendurados Mateuzinho e José Martínez. O Fluminense tem 2 novos desfalques para enfrentar o Corinthians. Thiago Silva sofreu uma lesão na coxa contra o Santos e está fora da partida. Paulo Henrique Ganso também não foi relacionado para a partida, com desgaste físico e foi poupado. Sendo assim, uma provável escalação do Fluminense tem Fábio no gol, René, Freitas, Thiago Santos disputa posição com Ignacio no lugar do Thiago Silva e na lateral direita Samuel Xavier. Meio campo com Martinelli, Bernal entra na vaga de Hércules, que saiu da partida contra o Santos sentindo dores. Não foi constatada a lesão, mas ele tendência que ele comece no banco e Bernal entre na posição dele. No lugar do Ganso, Lima continua jogando como titular. E no ataque, Canóbio, John Arias e Germán Cano. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Fuentes, Otávio, Guga e Thiago Silva. Pendurados ninguém. Depois de poupar vários jogadores contra o Fortaleza, casos de Bernabei, Bruno Henrique, Fernando, Alan Patrick e Ener Valencia, Roger vai mandar força máxima para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira. Uma provável escalação tem Antony no gol, Bernabei, Rogel, Vitão, Aguirre, meio campo com Bruno Henrique, Fernando e Alan Patrick. Vitinho deve entrar no lugar do Carboneiro, que saiu no último jogo sentindo a coxa. Wesley e Ener Valencia. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Juninho, Bruno Gomes, Luca, Rocher,
Mercado e Victor Gabriel. Pendurados, Vitinho. O Abel Ferreira ganhou 2 novos desfalques no setor defensivo para a partida contra o Internacional. O Murilo sofreu uma lesão na coxa contra o Corinthians no aquecimento e está fora. O Marcos Rocha até voltou contra o Corinthians, ficou no banco, mas voltou a sentir um incômodo na panturrilha e foi detectado um edema e está fora também. Uma provável escalação tem o Everton no gol. Abel Ferreira deve manter o esquema com 3 zagueiros, com o Mikael no lugar do Murilo, Gustavo Gomes e Bruno Fux. Nas alas, Piquerez e Felipe Anderson. Felipe Anderson que vinha atuando pelo meio. Contra o Corinthians ele fez uma espécie de ala pela direita e o Estevão jogou pelo meio. No meio campo, Emiliano Martinez, Richard Rios, o Felipe Anderson e o Estevão. Na frente, Facundo Torres e Victor Roque. Desfalques, suspensos ninguém. Lesionados, Marcos Rocha, Mike, Bruno Rodrigues, Rafael Veiga, Murilo. Pendurados, Murilo e Bruno Fux. Visando a sequência de jogos, Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores do time titular do Flamengo. Nomes como Léo Pereira, De La Cruz e Michael devem ser poupados, visando a sequência de jogos. Uma provável escalação tem Rossi no gol, Alexandro, Ayrton Lucas também pode entrar no lugar do Alexandro para poupar ele. Na zaga, Danilo e Léo Ortiz. E na lateral direita, Wesley. Varela também surge aqui como opção para descansar o Wesley. Meio campo com Pulgar e Alan. E no ataque, Cebolinha no lugar do Michael, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique. Bruno Henrique deve ser relacionado normalmente. Ele foi indiciado pela polícia por causa daquele cartão que ele tomou contra o Santos. Surgiu uma nova denúncia aí de provas de conversa de WhatsApp que ele teria forçado o cartão, mas a tendência é que ele seja relacionado normalmente. Caso até a hora do jogo surja novas informações e ele não vá para o jogo, o Juninho entra no lugar dele. Desfalques, suspensos ninguém, lesionados Vinha, pendurados Pulgar e De La Cruz. Uma provável escalação do Juventude para enfrentar o Flamengo tem Gustavo no gol, Everton, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel. Meio campo com Jadson, Giraldo e Mandaca. No ataque, Batalha, Giovani e Gabriel Tagliari. Desfalques, suspensos ninguém, lesionados Rodrigo San, Gilberto, Cipriano, Kaique e Danilo Peixoto. Pendurados, Batalha. Depois da demissão de Pedro Caixinha, César Sampaio assume o comando do Santos contra o Atlético Mineiro. E ele fez algumas mudanças no último treino, entre elas Neymar deve ser titular. Uma provável escalação tem Gabriel Brazão no gol, Escobar, Zé Ivaldo, Gil e Léo Godoy. Meio campo com Schmidt, Bom Tempo volta para o time titular na vaga do Pituca, Neymar. No ataque, Guilherme, Barreal entra no lugar de Roy Reiser e Tiquinho Soares. Desfalques, suspensos ninguém, lesionados Rian, Aderlan, Zé Rafael, Souza e Soteldo. O Soteldo ele tinha voltado de lesão contra o Fluminense, mas acabou sentindo de novo e fez exames e foi constatado um edema na coxa. Ele está fora da partida também. Pendurados, JP Sherman. Uma provável escalação do Atlético Mineiro para enfrentar o Santos tem Everson no gol, Caio Paulista disputa a vaga com o Rubens na vaga do Guilherme Arana, que está lesionado, sofreu uma lesão na coxa esquerda. Na zaga, Júnior Alonso e Lianco. Lianco volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Vitória. E o Natanael. Meio campo com Fausto Vera e Gabriel Menino. Fausto Vera continua na vaga do Alan Franco, lesionado. E o Gustavo Scarpa. No ataque, Rony, Coelho e Hulk. Desfalques, suspensos ninguém. Lesionados, Júnior Santos, Alan Franco, Cadu, Palácios, Guilherme Arana, Patrick e Caio Maia. Pendurados, ninguém. Uma provável escalação do Vitória contra o Fortaleza tem Lucas Arcanjo no gol, Claudinho disputa vaga com Raul Cáceres na lateral direita, Lucas Alter, Zé Marcos e Gemerson. Meio campo, Ricardo Heiler, William Oliveira pode aparecer aqui também na vaga dele,
Baralhas e Mateuzinho. No ataque, Gustavo Mosquito, Eric e Janderson. Desfalques: suspensos ninguém, lesionados Gabriel e Kaiser, pendurados ninguém. Depois de poupar vários jogadores contra o Internacional, o Vojvoda deve mandar a campo a base do time que vinha atuando como titular. Uma provável escalação tem João Ricardo no gol. Ele deve manter o esquema com 3 zagueiros com Gustavo Mancha, Davi Luiz e Kusevich. Na zaga, Diogo Barbosa, Mancuso. Meio campo com Paul Fernandes, Lucas Sacha e Martínez. E no ataque, Lucero e Marinho. Desfalques: suspensos Breno, lesionados Tinga, Brits, Breno Lopes, Pochettino e Moisés, que se lesionou na comemoração do gol que foi anulado. Pendurados, Martínez. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as escalações de hoje. Diga aí o que você achou da escalação do seu time. Faria alguma mudança? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber a escalação atualizada do seu time. Um abraço e até o próximo vídeo.